Ana Luísa, você nasceu praticamente na igreja, né, através dos seus pais, você sempre esteve no Ministério Mudança de Vida, mas algo que a gente comentava e você me dizia, Deus não tem netos. Sua vida realmente começou a mudar a partir do momento que você se posicionou, pegou a palavra e começou a praticar. A partir desse ponto que a palavra entrou, o que começou a mudar na sua vida? Então, pastor, como o senhor disse, né, não quer dizer que só porque a gente cresceu na igreja que a gente é um cristão de verdade. Então, praticamente quando meu pai faleceu, eu comecei a intensificar na minha fé, porque o papel que eu não teria de um pai terreno, eu achei em Deus, que sempre foi meu pai. Então, quando eu comecei a intensificar nessa área, eu comecei a ver acontecendo na minha vida e não só viver de passado, né? Porque meus pais tiveram uma grande fé, mas o que Deus tinha com eles é com eles e queria saber o que Deus tinha comigo. Então, nisso eu comecei a buscar mais e a partir daí, então, Deus foi muito bom comigo. Eu me formei antes da pandemia, né? Porque a gente vê como é que tá a situação agora. Eu tive esse privilégio de me formar antes da pandemia. E comecei uma faculdade aqui mesmo em Rio Preto, e aí logo veio a pandemia e aí me desmotivou muito. Eu virei e falei assim, ai mãe, não sei se é realmente isso que eu quero, mas continuei, tudo online. E aí no final do ano, do ano letivo, entrou uma matéria e uma professora que ela me dizia que assim, a gente tinha que ter a nossa religião da porta para fora. Que a gente tinha que ser totalmente imparcial dentro do nosso consultório. E isso eu achei muito errado, porque as palavras têm vindo, né? Que tudo que a gente recebe não pode parar na gente, senão a gente vira como um mar morto. A gente tem que ser um rio que flui e eu não ia poder fazer isso na minha profissão. Então, conversei com a minha mãe e falei, não, mãe, não é isso que eu quero. No final do ano, né? Tranquei essa faculdade e como eu sempre tive muito contato com a música desde criança, aula de violão, aula de teclado, aula de canto. Eu virei e falei assim, por que não tentar algo com a música também? E a única questão é que era num colégio interno, lá em Engenheiro Coelho, perto de Campinas. E a propósito, a princípio a minha mãe ela ficou meio preocupada comigo, mas era o meu sonho, a minha mãe sempre me apoiou muito, né, graças a Deus. Eu fui, lá eu fiquei um mês, aí veio a pandemia de novo, eu peguei Covid pela segunda vez lá, fiquei muito mal. Mas ainda assim Deus cuidava de mim nos detalhes, né? Porque muitas pessoas passaram mal realmente de ficarem internados e tudo mais. E eu lá, firme e forte. Voltei para casa porque as aulas iam continuar online, então não tinha motivo de ficar lá. E nisso que eu voltei, né, a minha fé edificou. Era uma faculdade cristã, mas não com a força da palavra, igual a gente sempre recebe as direções daqui. E aí passou-se a época das férias, eu retornei para lá, mas com a minha mente não tão certa se era realmente isso que Deus realmente tinha para mim. E lá eu comecei a intensificar mais nas orações, porque tanto para essa faculdade passada quanto para essa da música, eu orava a Deus, mas era mais, Deus, ó, eu estou indo, me abençoa. Não era oração, Deus, é realmente isso que o Senhor tem para mim? E quando a gente vai na força do braço, nada dá certo, né? E aí eu sei que eu comecei a orar nesse sentido e Deus falou assim, não, filha, volta pro lugar que você foi plantada. E aí nisso, não demorei em escutar a voz do Senhor, também tranquei e voltei. E aí sim, a hora que eu voltei, eu comecei a realmente intensificar mais nessa questão do que o Senhor tem para mim. E aí, conversando um dia com a minha sogra, ela virou e falou assim, eu percebo que você gosta dessa área de estética, limpeza de pele, essas coisas de cuidado. Já pensou em fazer? E eu pensava mesmo na época da escola, mas nunca adiantei assim esse pensamento, coloquei para frente. Comecei a pedir para Deus, se realmente fosse isso, Ele ia me abrir uma porta boa, em que eu ia ter condições de pagar, porque não é um curso barato, né? Não tem algo público ou estadual aqui na nossa região, e eu tinha colocado na minha cabeça que eu não queria sair de perto da nossa igreja. Então, no melhor lugar, nas condições melhores para não me atrapalhar tanto na igreja quanto em outras coisas que eu queria fazer. E aí Deus abriu essa porta, eu estou no final do primeiro módulo, são 3 módulos, então praticamente no meio do ano que vem eu já termino esse curso técnico de estética. E eu realmente tenho me encontrado. A cada dia que se passa do curso, eu fico mais feliz e realmente entendi, porque além de mexer com a autoestima da pessoa, eu ainda vou poder levar as palavras de Deus, né? Porque a palavra diz que a beleza, a alegria do Senhor aformoseia o rosto, né? A presença de Deus aformoseia a nossa beleza, então é isso que eu quero levar para as minhas clientes. E como é importante, durante uma boa parte desse ano nós pregamos
quase 2 meses falando sobre propósito. Sim. Propósito, encontrar o seu propósito, porque não é só apenas aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que Deus tem para mim. E a partir desse momento que você entendeu o que Deus tinha para você, sua vida mudou. Recentemente, você teve uma bênção maravilhosa da restauração. Tinha acabado de sofrer um golpe, um estelionato. Só que Deus restaurou isso, foi isso? Isso mesmo. Eu comecei a trabalhar esse ano também, né? Porque não vai ficar dependendo de pai e mãe o resto da vida. E eu coloquei isso na minha cabeça, que eu queria começar a trabalhar para cumprir com os meus sonhos. E principalmente porque desde criança, vendo meu pai e minha mãe dizimando, era uma das minhas vontades de ter o meu dinheiro para poder fazer os meus dízimos e ofertas, porque como isso muda a vida das pessoas, né? Meus pais são a prova disso e eu queria viver isso na minha vida. Então Deus abriu a porta. A princípio eu estava em um trabalho, eu fiquei 3 meses lá, só que não deu certo, era um pouco longe de casa, tinha a questão do ônibus chegar atrasada, muito em cima da hora para o curso, então não deu certo. Nesse meio tempo, Deus me preparou uma outra porta para mim, 15 minutos a pé de casa. E eu entro mais cedo, só que eu também saio mais cedo, ainda consigo me organizar. Nesse meio tempo de um trabalho para o outro, Deus me abençoou, né? Abençoou minha mãe de me dar a carta da moto, que eu já tinha de carro, então isso não me atrapalhou. Fiz as aulas, passei de primeira, graças a Deus. E como é suado, né, pastor, a gente trabalhando todos os dias para poder juntar o nosso dinheiro. E aí eu resolvi me desfazer de um PlayStation que eu tenho, porque eu não uso mais. E aí coloquei num aplicativo de vendas na internet e essa pessoa começou a conversar comigo pelo aplicativo mesmo e depois falou pra gente poder ir pelo Instagram. A princípio eu não suspeitei de nada, é onde o Senhor fala, né, que um dos dons do Espírito é o discernimento de Espírito. E ainda eu tinha feito essa oração, mas a gente fica tão empolgado com assim, né, ai, nossa, tá dando certo, que eu nem parei pra poder pensar. Comecei a conversar com essa pessoa, mostrei vídeos, mostrei fotos, a pessoa realmente se interessou. E aí já foi uma jogada, né? Ai, foto da plataforma com pagamento, ai, me manda os comprovantes. E esse site que eu fiz, coloquei para poder anunciar, a gente libera o produto com algumas taxas. Disso eu estava ciente. Só que a hora que chegou os valores no e-mail, suposto e-mail, eu fiquei chocada, porque eram valores muito altos. Tanto é que foi um total de R$ 1.059 que eu fiz, né, depositei nesse Pix. E aí, depois, eles me mandaram uma outra taxa de quase R$ 800, e aí eu realmente não tinha mais o dinheiro. Eu conversei com eles e ele, ai, mas você não pode pagar pelo menos a metade? E olha, não tenho condições, eu tenho minhas contas para poder pagar, ajudar aqui em casa, então eu não tenho como. Isso eu vim para a igreja, né, a gente já estava nos 52 dias. Na hora que eu cheguei em casa, me toquei, deu um estalo assim, Deus falou assim, vai lá no aplicativo e dá uma olhadinha na página de fraude. E aí eu vi que o final seria .com.br. Quando eu entrei no e-mail que tinham me enviado, era gmail.com. Quando eu me dei conta, eu fiquei muito chateada, chorei bastante. Aí minha mãe já veio me consolar e a gente já fez uma oração naquele dia mesmo, que eles não teriam o gosto e o prazer de usar o meu dinheiro, porque era um dinheiro justo. E dizimista e ofertante, como o Senhor fala, né? Faça a prova comigo que a gente vai ver a diferença. E aí foi uma semana assim. No outro dia eu já fui fazer o boletim de ocorrências, enviei para esse banco onde eu fiz a transferência. Eles me disseram que eu teria em torno de 7 dias úteis para poder estar resolvendo o meu problema, mas que não era garantido em momento nenhum, porque pelo Pix, como é instantâneo, se eles mudam pela conta, não tenho o que fazer. Se fosse pelo cartão, seria mais fácil. Mas em momento nenhum eu deixei isso me entristecer, porque até nas coisas ruins a gente aprende. E aí eu sei que um dia antes de receber a restituição, eu vim no culto e a pastora pregou que a gente devia agradecer a Deus por tudo que a gente já tinha passado, até pelas coisas ruins. E nesse dia eu realmente parei para poder pensar, nossa, eu estou orando só pela restauração, mas eu não agradeci por outros livramentos que eu já tive. E aí nesse dia eu intensifiquei na oração e agradeci, Deus, eu não sei de que jeito e de que maneira, mas eu vou viver essa restituição. No outro dia, eu tive um dia assim, caótico, digamos assim. Esqueci meu crachá no trabalho, cheguei atrasada, fiquei sem almoço. As pessoas me perguntando, às vezes eu não sabia responder por ser nova no trabalho. Então foi um dia muito conturbado, mas em momento algum eu deixei isso me afetar e falei, não, eu vou conseguir passar por esse dia. Tudo coopera, tudo coopera. Quando eu cheguei em casa, deu tempo só de tomar banho e já me preparar para o curso à noite. Eu recebi um e-mail, a princípio, de um valor de R$ 170. Falei assim, bom, melhor do que nada.
E logo em seguida, com o celular na mão, ainda eu recebi um outro e-mail, que era o valor de R$599. Então, totalizando, deu R$770. Então, assim, um detalhe importante, né? Nas orações, principalmente na quarta-feira, eu disse: Senhor, se o Senhor me restituir, eu sei que o Senhor vai, eu vou fazer um voto com o Senhor e vai ser a minha oferta dos 52 dias. Era um valor alto para quem ganha relativamente pouco por estar começando agora, mas Ele colocou no meu coração e por que não? Se a gente já viu tantas pessoas testemunhando, eu falei assim, não, então tá bom, Senhor, vai ser esse valor. Então, o que Deus devolveu é o suficiente para eu poder dar e ainda sobrar. E não contei para o Senhor antes, mas agora também falando, eu coloquei meu notebook à venda e eu consegui. Então, esse dinheiro que entrou supriu em 3 vezes mais esse dinheiro que faltou, porque foi um total de R$1.059, com 770, R$290. Então, com essa venda, eu já consegui dar o meu dízimo e supriu em 3 vezes mais. Então, realmente confiar no Senhor que Ele faz. Fazer prova de mim, como a Bíblia fala. Ana, feliz, abençoada através de todas as palavras, o crescimento tem sido em tudo, na obra como obreira, na sua vida financeira, Deus definindo, sua vida sentimental, Deus já preparando tudo. Feliz e abençoada, Ana? Muito feliz e muito abençoada.